Olá, pessoal, sejam muito, muito, muito bem-vindas ao meu canal. Hoje nós temos aqui uma pessoa muito, muito especial, que é a Ellen. A Ellen é do canal Finanças na Maturidade. Deixa eu fazer uma pequena apresentação da Ellen. E a Ellen é educadora financeira, ela é mentora da Organização Financeira Pessoal da Maturidade, é mentora de pontos fortes da instituição Gallup, e nós nos conhecemos lá na Gallup, fazendo a certificação, e ela também é CEO da Elementar Corretora de Seguros e fundadora do Finanças da Maturidade. Então, e hoje nós vamos falar sobre finanças na maturidade e a transição de carreira, que são dois pilares, são duas estruturas muito importantes, tanto para a transição de carreira quanto para a organização financeira, não é verdade, Ellen? Nossa, muito, muito. Na verdade, finanças permeia toda a nossa vida, né? Desde a hora que a gente abre os olhos, o dinheiro está o tempo todo ali. Hoje eu estava comentando isso, a água que a gente bebe, a comida que come, a cama que dorme, tudo o dinheiro permeia tudo. Então, organizar o fluxo dessa energia, né? Não só etéreo, mas né? físico é muito importante. E carreira é como o dinheiro chega, né? Como o dinheiro chega, exato. Ok, então a primeira pergunta para você, afinal, o que é finanças? A gente sabe que é finanças, e a gente tem outra, a finanças na maturidade. Por que Isso. finanças na maturidade? O que trata o seu canal? Qual que é o que você gostaria de passar para os seus alunos, para as pessoas que te seguem? Sensacional. Então, na verdade, maturidade, com 30 anos a gente já é considerado maduro, né? Já temos aí a maturidade de ser adulto, né? Mas a maturidade que eu digo é a oficial, vamos dizer assim, né? Que começa aí a partir dos 45, e o meu canal visa falar para as pessoas a partir de 40 anos, não todas as pessoas, né? Educação financeira é algo universal, mas eu escolhi falar para a maturidade, para quem já tem alguns anos de carreira, para quem já passou aquela segunda fase, porque a primeira fase financeira seria a fase que os pais cuidam para a gente, a segunda é aquela onde a gente vai para o mercado, começa a produzir, faz as primeiras reservas, até que a gente faz 40 anos. E aí, com 40 anos, a coisa começa a mudar um pouco. A partir de 45, oficialmente, somos considerados maduros. Então, a ideia do meu canal é trazer educação financeira para essas pessoas que, como eu, né, eu tenho 50 anos, estão na maturidade com as finanças desorganizadas. Educação financeira é algo grande, né? Vamos dizer assim, temos várias ramificações. Eu escolho, no meu canal, falar da educação financeira que eu chamo da base da educação financeira, que seria a organização do dinheiro que chega, o fluxo do dinheiro que entra e sai, falando também do pilar, não só do pilar desse fluxo efetivamente, né, que a gente chama do material, mas do comportamental, das emoções, dos pensamentos, como o conjunto, né, o nosso mindset, as nossas emoções influencia na forma como nós lidamos com o dinheiro e vice-versa, né? A forma como nós lidamos com o dinheiro também impacta na forma como nós nos comportamos, sentimos e pensamos. Então, eu trago essas duas coisas com o objetivo de ajudar quem chegou na maturidade a organizar a vida financeira para poder viver essa fase maravilhosa, né? Eu costumo dizer que eu não troco nem um dia da minha idade, hoje eu não sei meu corpo, mas com a minha cabeça, a minha sabedoria, para quando eu era mais nova, porque hoje a gente sabe escolher melhor, mas ao mesmo tempo nós temos muitas pessoas que chegaram na maturidade. Quando eu digo muitas, são muitas, muitas mesmo. Vou dizer assim, talvez, sei lá, mais de 50% das pessoas chegam não com as finanças, principalmente os brasileiros, né, tão organizadas. Porque educação financeira no Brasil não é ensinada nas escolas, no trabalho, em casa, de uma forma, né, estou generalizando, né, mas na sua grande maioria, muitos sabem que precisam de fazer um curso superior, ir para o mercado, começam a fazer dinheiro, mas o dinheiro que chega, organizar, dar o fluxo adequado, organizar um orçamento, as reservas, o planejamento de longo prazo, tudo isso, na prática, a gente não vê. E aí, o que acontece? Vem o endividamento,
o mau uso do cartão de crédito, do cheque especial, muitas vezes está na maturidade ainda com uma relação de dependência do trabalho muito grande, né? Você imagina você, às vezes, com 70 anos, tendo que trabalhar para poder pagar as contas. Então, tudo isso a gente traz no canal do Finanças da Maturidade, que nasce com uma mentoria, mas ele vai evoluir para ser uma plataforma de conteúdo de educação financeira para a longevidade. Ah, que interessante, muito interessante. E na sua experiência como mentora, como educadora financeira, qual que seria, digamos, as crenças, as barreiras, limitações que fazem com que uma pessoa tenha a vida financeira desorganizada no geral, assim, digamos? Na verdade, Uhum. as crenças, a gente tem as crenças hereditárias, né, as familiares, as pessoais, as sociais, mas eu costumo chamar isso de sabotadores também. Um dos principais, principalmente quando a gente fala de maturidade, é a questão da habilidade, né? Eu não sei lidar com dinheiro. Não, eu sei, eu sou médica, por exemplo, eu sei clinicar, eu sei atender paciente. Essa coisa de guardar, como que eu vou guardar, eu não sei nem quanto que eu gasto por mês. Quando tem que aumentar o preço da minha consulta, é a minha assistente que fala quanto que eu tenho que aumentar. Eu já até ouvi isso já. Então, assim, a primeira crença é a de capacidade. Ah, não, meu marido que entende isso quando é mulher, né? Muitas vezes. Ah, não, minha esposa que é economista, ela que entende. Então, porque por ela ser economista, ela que entende. Então, é uma barreira muito grande, porque se você tem a capacidade de, que é o mais difícil, na minha opinião, de fazer o dinheiro chegar, de produzir dinheiro, porque nós produzimos, né? Com a força do nosso trabalho, com os nossos talentos, nós produzimos. Então, nós temos que, né, saber lidar com esse dinheiro que chega e dar o destino correto, o comando das finanças. Então, o primeiro sabotador seria isso, a primeira crença limitante. A segunda é que estou velho demais para aprender uma coisa nova, né? Já não fiz até aqui, não sei se eu vou dar conta. A relação que a gente tem com a idade, né? Que são os mitos que a gente está quebrando, exatamente porque você está na maturidade, é que com certeza você vai saber lidar muito bem com as suas finanças, né? E a outra coisa é que a gente acha que mexer com dinheiro, né? Com dinheiro, você tem que ser formado em economia, tem que ser contador, você tem que estar na área, que é basicamente algo completamente surreal, porque se você é uma energia, né? Se o dinheiro chega, você colocar no papel os gastos, né? Educação básica, do que você gasta, escolher, né? Dar destino para o dinheiro antes do dinheiro ir, e não depois que ele foi, você contabilizar e descobrir, por exemplo, que o seu cartão de crédito veio uma fatura muito alta. Uhum. Isso não é algo que é destinado apenas a pessoas que trabalham com isso, né? Isso realmente é estar presente na sua vida financeira, né? Porque o dinheiro é a ferramenta que te possibilita fazer tudo nessa vida. Então, quanto mais hábil você fica com essa ferramenta, e nós não estamos falando de investimentos, de ter a expertise de escolher investimentos, nós estamos falando da organização financeira, que é aquela base, né? Do fluxo de ter um orçamento mensal do quanto você gasta, de estar consciente quando você faz uma escolha de um endividamento, por exemplo, de um financiamento. Quer dizer, aquele estado de presença que possibilita com que o dinheiro na sua vida seja uma ferramenta de realização e não passe a ser um problema. Porque quando você está desorganizado ou quando você deve muito, ele pode se transformar num problema. Você pode, por exemplo, se a gente está falando de transição de carreira, estar escravo de um trabalho, escravo no sentido porque você tem um custo alto, você não consegue abrir mão daquele trabalho, que ele não te preenche mais porque você não tem reserva. Uhum, uhum. E, por exemplo, Né? se uma pessoa quiser fazer a transição de carreira, por exemplo, você falou dessas crenças, dessas barreiras que as pessoas têm como forma geral. Você acha que haveria uma diferença para uma pessoa que gostaria de fazer a transição de carreira nessa questão dos desafios financeiros, na questão da organização financeira, para fazer a transição de carreira, já que a transição de carreira é a entrada, né, do dinheiro, como você mesmo explicou?
Sim, sim. Na verdade, a transição de carreira é uma mudança, né? E toda mudança, como o nome próprio fala, você vai mexer com recursos, com estrutura, né? Igual quando a gente muda de casa, né? Uma coisa vai ficar aqui, a outra ali. Se a gente está falando de trabalho, provavelmente você vai ter que se for uma função nova ou uma profissão completamente diferente, você vai ter que aprender, né? Se você vai ter, se for uma empresa, você vai ter que fazer o seu nome nessa empresa, mostrar suas habilidades ali para você iniciar a construção de uma nova carreira. Então, todo esse processo é um processo que passa pela vulnerabilidade. Não só a vulnerabilidade emocional, né? Onde você vai ter que se adaptar às novas situações, porque tudo na vida tem um lado positivo e um lado que não é tão positivo assim, qualquer trabalho, qualquer mudança. Mas também a questão financeira, porque a questão financeira, ela te possibilita fazer essa transição de carreira de uma forma mais efetiva, né? Porque provavelmente, se você tiver que dar 1 ou 2 passos para trás, muitas vezes se sujeitar a ganhar uma renda menor durante um tempo, para depois você, de repente, até superar a renda que você tem. Na verdade, o que a gente quer é isso, né? Melhorar. Mas muitas vezes, num primeiro momento, você vai ter que recuar. Para isso, se você está com um custo de vida muito comprometido com a sua renda, talvez você não possa fazer isso. Ou é possível fazer, mas desde que antes de fazer a transição, você tenha esse comando, né? De saber o que eu tenho de custo fixo, o que eu posso mexer, o que eu posso reduzir, tirar. São coisas pequenas, assim, parecem grandes, mas são pequenas como um carro, eu costumo falar. Como nós nos tornamos tão dependentes de carro, né? Carro, por exemplo, é um custo que, às vezes, numa transição de carreira, você pode falar, não, eu vou tirar, porque é um filho, né? Você tem um custo altíssimo com o carro. E, às vezes, para essa nova carreira, não vai ser necessário. Mas tem a questão emocional. Poxa, eu vou ficar sem carro, né? Então, todas essas trocas, esses ajustes, né, precisa de uma organização financeira básica, estrutural, e precisa de conversa, né? Conversa com a família, conversa, porque a transição de carreira, tudo bem, se ela é solitária, mas se não é, né, se envolve filhos, companheiro, marido, esposa, precisa de muita conversa, né, para que as finanças acompanhem esse processo. Muitas vezes a família vai deixar de ter determinadas coisas naquele momento, porque existe um projeto novo que é para a família, né? Porque o dinheiro impacta tanto o que está entrando quanto está saindo na vida de todo mundo. Então, essa organização financeira, ela vai te possibilitar fazer uma transição de carreira saudável, porque muitas vezes ela pode não ter sucesso porque não houve um planejamento financeiro, foi impulsiva, ou porque você deixou chegar num ponto em que você já não aguentava mais, sabe aquela coisa assim, não aguento mais sair da minha casa para fazer isso, e você não planejou financeiramente, aí aquela mudança ali pode comprometer, porque você tem um custo fixo. Sim. As despesas precisam de continuar sendo pagas, né? Então, principalmente se você está na maturidade, uma transição, ela requer mais cuidado nesse sentido de planejamento. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que quer muito fazer a transição de carreira, ela sente que ela necessita fazer essa transição de carreira, tanto por questões pessoais quanto profissionais, entretanto, a família, ela não apoia essa transição de carreira por todos esses exemplos que você já nos disse, por questão de planejamento, de repente, por a diminuição da renda. E qual é um tipo de conselho, qual seria um conselho que você daria para essa pessoa que gostaria de fazer a transição, mas necessariamente a família não apoia? Uma pergunta difícil, né? Eu vou respondê-la de várias formas. Por favor. Antes da família existe você. Essa é a minha opinião sempre. Quando a gente pega um avião, senta naquela cadeira e a aeromoça começa a dar aquele tanto de instrução, qual que é a primeira que ela dá? Primeiro você coloca em você a máscara de oxigênio, depois em quem precisa da sua ajuda.
Então, essa é a maneira que eu penso. Então, você tem que ser o centro, e exatamente porque, principalmente quando a gente fala das mulheres, não é que eu estou puxando para as mulheres, gente, não é isso, mas a mulher, ela cede muito, né? E porque ela tem vários papéis ali, né? A família, os filhos, o marido, a casa, e muitos homens também, né? Mas principalmente as mulheres. E quando você fala muito sim para todo mundo, você está falando não para você. Então, o primeiro ponto que é preciso avaliar, principalmente se você chegou na maturidade, é o impacto disso na sua saúde física, mental, emocional, de falar tanto não para você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você pode fazer uma transição de carreira com planejamento. Aliás, você deve fazer tudo com planejamento para que você tenha sucesso. E esse planejamento com um método que você lhes ensina, você pode muitas vezes fazer uma opção de fazer uma transição em que você consegue, dependendo do projeto, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso pode ser uma segunda opção. Por isso que vai depender muito da profissão, de como que vai ser essa transição de carreira, né? É claro que causa insegurança e, obviamente, se você não está com a vida financeira estruturada, eu diria que a sua família tem razão. Você imagina, se você vai fazer uma transição de carreira sem reserva, com um orçamento desequilibrado e ainda sem apoio familiar, talvez não seja a melhor forma de fazer e o melhor momento. Mas isso não significa que você não possa fazer e não deva fazer uma transição de carreira, porque o trabalho ocupa uma grande parte da nossa vida. E é causa de adoecimentos que muitas vezes não são curáveis. Porque são as doenças psicossomáticas que muitas vezes é uma enxaqueca que não cura, porque a cura não está no remédio, a cura está na sua vida, no que você está fazendo, que não está preenchendo a sua alma. Eu costumo dizer que essa vida é um estágio, nós somos espíritos imortais. Quantas vidas você pode ter na própria vida? Né? Numa vida, você pode ter várias vidas com várias carreiras. E quando a gente fala de longevidade, nós estamos vivendo uma grande revolução, que é a revolução da longevidade. Nós estamos preparando para viver 100 anos, 120, 150. Você imagina, se você está com 50 anos, já não gosta do que você faz, né? Então, tudo é com planejamento. Comece agora. Esse é o primeiro momento para você. Comece primeiro a olhar para você. Esse é o primeiro ponto. Se você já deseja fazer uma transição de carreira, essa decisão está tomada. Agora é colocar isso através de um plano de ação. E esse plano de ação, esse passo a passo, envolve a área financeira. Ela é a base. É como construir uma casa. Dependendo da estrutura, essa casa vai cair, né? Então, nós precisamos... E a base, ela não é complicada, na verdade. Você primeiro precisa de fazer um ajuste no seu orçamento. E aí, filhos... Os filhos vão crescer, eles vão ter a renda deles, né? Eu acho que é o seu dinheiro, é o seu trabalho. Então, é você que tem que ditar as normas e as regras dentro daquilo que preencha, senão daqui a pouco você vai adoecer. É igual a pessoa que está devendo lá o financiamento do carro e não quer vender o carro, ela vai perder o carro. A financeira vai tomar o carro, porque está ligado ao bem. Daqui a pouco você não está pagando a prestação e você vai perder o carro de uma forma não tão bacana. Né? Então, a mesma coisa é com a carreira. Se você não fizer uma transição de carreira, você pode adoecer. Então, a sugestão é, faça um planejamento e comece a colocar esse planejamento, o passo a passo, primeiro se fortalecendo emocionalmente, definindo claramente seus objetivos e preparando a sua vida financeira para, no momento exato, você efetivamente... Porque a transição é uma transição, né? É um passo a passo, não é algo do dia para a noite. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, definitivamente respondeu. E eu queria emendar, inclusive, essa pergunta, porque você falou sobre a questão do endividamento, né? Por exemplo, tem uma pessoa que ela... Vamos ter uma outra situação, uma pessoa que a família, ela percebe o sofrimento do pai, ou pode ser o contrário, né? A mãe está sofrendo muito com o trabalho e já não consegue se ver mais naquele trabalho, mas nem um dia mais. Mas
Mas essa família, então, eles estão de acordo que a mudança ela deve acontecer. Entretanto, essa família, por exemplo, tem uma dívida. Você acha que uma família, claro que assim, depende muito do valor dessa dívida, das condições, mas você acha que é possível fazer essa transição de carreira para uma família ou para uma pessoa que está endividada ou endividado? Claro que é, mas nós precisamos separar, porque o endividado é muito amplo, né? Uhum. Por exemplo, se é uma pessoa que está dívida é quando a gente usa o dinheiro que não é nosso, né? Vamos colocar assim. Então, você não está usando o seu dinheiro, você tem uma dívida. Né? Então, seja com cartão, com cheque, com empréstimo, assinado, com financiamento, é dívida. Mas muitas vezes você está com uma boa parte da sua renda comprometida com financiamento, por exemplo, com uma dívida, mas você tem pago essa dívida, ela está em dia, né? Você tem conseguido pagar com o seu salário, mas para você fazer uma transição de carreira, você teria que essa dívida não caberia naquele orçamento, que, por exemplo, você teria que ficar, a sua reserva não é suficiente, e aí você ficaria vulnerável de usar essa reserva, e aí você fica em dúvida, ok? Conversa. Dependendo do estado que você está de saúde, gente, pelo amor de Deus, vende o apartamento, vai ser feliz. Depois você compra outro. Porque você estando feliz nessa vida, o dinheiro é um fluxo abundante. Tem aí o quanto você quiser. Se você está conectado com essa energia, esse fluxo ele é ativado. Se você não está conectado, se você está infeliz, você está estagnado, que é o oposto de fluxo, né? Estagnado não entra e não sai. Né? Então, vende o apartamento, vende o carro, faz o planejamento. Agora, se você não tem reserva financeira, aí você vai ter que sentar com a família e encontrar alternativas. Porque a falta da reserva financeira e a falta da renda, como é que vai fazer para pagar as despesas do mês seguinte? Já é mais complexo. Né? Muitas vezes não. Se você é um CLT, você vai ter um acerto, ok? Você vai ter um acerto, esse acerto daria para quanto tempo? Tudo é planejamento, tudo é planejamento. Agora, se você está endividado, no sentido de que você está atolado em dívida, no sentido de que você não está conseguindo nem pagar o que você tem, aí a primeira coisa que você tem que fazer é dar um jeito nas dívidas. Porque quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Você está devendo muito porque você está num trabalho que você não gosta, ou você está num trabalho que você não gosta porque você está devendo. Quer dizer, onde começou o problema? Porque às vezes o problema não é o trabalho, ele passa a ser, às vezes, um não gosto. O problema, às vezes, é a sua falta de comando da sua vida financeira. O que a gente vê muito é que nós temos aí a mídia em cima, né? Olha, só é feliz quem tem o carro do ano, só é feliz quem tem aquele tênis de marca, né? Aquela coisa, e você vai entrando nessa história do consumo, de ser reconhecido, de ser considerado importante. Isso é um risco muito alto. E aí você começa a exceder o cartão, exceder o empréstimo, você primeiro precisa de colocar isso em dia. Eu tenho um passo a passo, até tem um e-book gratuito que eu dou, @Finanças na Maturidade. Lá no Instagram, você entra no site, só baixar, ou então www.finançasnamaturidade.com.br, tem um e-book onde eu dou um passo a passo para essa primeira organização, né? E para a organização dessas dívidas. A primeira coisa que você tem que fazer é organizar essas dívidas, principalmente as dívidas em que estão vinculados o imóvel, o carro, você pode perder. Então, primeiro dá uma organizada nisso, depois conversa, porque é tudo em família, para depois fazer a transição de carreira, neste caso. Mas no caso em que você tem dívidas, que você tem honrado, em que você vai ter uma reserva financeira, mas as dívidas podem te causar uma insegurança, pense em abrir mão, gente. Pense em abrir mão. Opte por ser mais feliz porque quantos anos de vida você não tem, né? Ainda pela frente. E outra coisa, assim como no dinheiro, no trabalho, tudo é fluxo. Se você está num lugar, gente, pelo amor de Deus, eu não sei se você já trabalhou com uma pessoa
que está infeliz, mal-humorada, tudo que você pede dá errado. Você vai ver aquela pessoa que já não está que tá ali presente, de corpo presente, só tem o corpo. A alma já foi há muito tempo. Você precisa dela, tudo que vem dá errado. Sabe, uma pessoa que é difícil o trato, enrola, não tem produtividade. Tudo bem que muitas vezes a sua situação, você está assim, porque você não está feliz, mas pensa do outro lado, que é quem está te pagando. Você está permitindo ter a vida que você tem por causa daquele dinheiro que está chegando. Então, é um processo de gratidão. Então, é hora de fazer essa mudança. Agora, como nós vamos viabilizar essa mudança? Começando a organizar a sua casa. É a mesma coisa do armário. Quando você abre o seu armário, você não consegue achar nada, porque tá cada. O que você faz? Primeiro tira tudo, dobra, separa o que você vai doar, fica livre daquilo ali, abre mão para poder entrar mais, né? Esse aqui você vende, coloca tudo no lugar. Depois que você organizou, aí você vai escolher a roupa. A mesma coisa é a transição de carreira, a mesma coisa é a nossa vida financeira. Primeiro você organiza, para depois dar o próximo passo. Muito interessante. A organização realmente é quase que tudo, né, para a gente, né? Todas as questões da vida, né? É tão importante assim. E você estava me falando dessa questão do reconhecimento da mídia, do consumismo. A gente ligando a definição que a gente tem, o que a gente acha que é sucesso, o que a gente acha que é abundância, o que acha que é riqueza, no caso. O que você acha que essas 3 palavrinhas, que são palavras bem grandes e importantes para a nossa vida, está relacionada, por exemplo, com a nossa organização financeira, com a nossa mudança de carreira, principalmente, assim, fazendo uma conexão com as duas, né? Abundância e prosperidade têm o mesmo sentido, assim, né? Eu costumo dizer que o universo é abundante. Por si só, o universo é abundante. Olha a quantidade de flores, de aromas que nós temos de flores, né? Eu sou apaixonada com a natureza, assim. Imagina quantos oceanos nós não temos, os rios. Tudo no universo é abundante, gente. Tudo. Abundância permeia toda a nossa vida. Então, nós temos milhares de caminhos que nós podemos seguir. Nós podemos ser o que a gente quiser ser. Só que tem um processo, tem o esforço, tem o trabalho por trás, porque a gente tem uma guerra com o tempo, né? Uhum. Na verdade, na Terra aqui, nós, humanos, nós temos uma guerra com o tempo. Às vezes a gente quer tudo para ontem. E, na verdade, não é assim, né? Existe um processo. Tudo tem o tempo. Nós precisamos deixar o tempo fazer o trabalho dele. Imagina, você para fazer um curso superior são 5 anos. Na atividade atual que você está, para você se sentir seguro, dominar, uns 2 anos. Na transição de carreira, a mesma coisa. E quando a gente leva isso para a abundância, se você está fazendo alguma coisa que está preenchendo a sua alma, que você gosta, mas o dinheiro não está chegando da forma como você gostaria, aí nós precisamos de ir na base, que é do seu relacionamento com essa energia. Muitas vezes eu vejo profissionais extremamente capacitados que têm vergonha de cobrar. Não conseguem colocar preço no trabalho. Muitas vezes porque não dá valor ao próprio trabalho. Né? Porque preço e valor são coisas diferentes. Ou porque a relação, as crenças, são as crenças limitantes de que o dinheiro, quem tem dinheiro, é uma crença é algo muito sutil e muito profundo, né? Muitas vezes veio herdado da família. Na minha família mesmo, eu recebi várias crenças assim. Meu pai era assim, ele achava que o dinheiro era o mal da humanidade. Eu tive que trabalhar isso ao longo da minha vida. Então, às vezes você é um profissional que gosta do que você está fazendo e muitas vezes você está pensando em fazer uma transição para uma outra carreira, porque a transição você pode fazer na própria carreira. Muitas vezes mudando de setor, fazendo o que você sabe fazer muito bem, né? Uhum. Ou mudando a relação, né? Você vai ser um educador ao invés de ser um especialista. Quer dizer, existem 1000 possibilidades, você que é especialista em mudança de carreira, né? Mas o que eu quero conectar com a questão da abundância financeira é que ela só é possível quando você faz as pazes com ela, vamos dizer assim, quando você passa a perceber que a abundância é algo natural, completamente natural. O que não é natural é a gente achar que a gente não é merecedor, né?
que nosso trabalho não tem valor, ou essas crenças que impedem que a gente possa ter mais na nossa vida, né? Porque o universo vai apresentando para a gente aquilo que a gente fala para ele que a gente quer, né? Então, se você não sabe cobrar do seu trabalho, provavelmente você não vai ser muito bem valorizado. Você vai ter dificuldade de precificar, a sua hora vai ser mais barata. E experimenta só aumentar o valor da sua hora e tá tudo certo. Você vai ver que todo mundo vai pagar. Muitas vezes você está pagando o valor que você colocou porque você que determinou que é aquele valor, né?